Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, hoje eu quero abordar com vocês sobre o nosso contrato de trabalho. A nossa legislação, nós encontramos a expressão tanto contrato de trabalho quanto o contrato de emprego, mas o mais correto, tecnicamente falando, seria a utilização de contrato de emprego, já que o contrato de trabalho previsto na CLT, ele trata tão somente da relação de emprego e não das demais formas de contrato de trabalho, que nós já estudamos anteriormente, como é o caso do mandato, como é o caso do trabalhador temporário, como é o caso do trabalhador avulso. O contrato de trabalho, então, ele também é gênero, do qual decorrem os contratos de emprego e os outros contratos de trabalho, mandato, contrato de trabalho, avulso. Nós também temos aqui uma relação de gênero e espécie. Mas o que nós encontramos na CLT, muito embora o termo seja utilizado contrato de trabalho, é a menção sobre as relações de emprego. Tá? Então, sempre que a gente lê a partir do artigo 442 da CLT a expressão contrato de trabalho, leia-se contrato de emprego, porque nós só aplicamos a relação de trabalhador empregado. Tá? Eu vou fazer uma leitura para vocês de um conceito doutrinário, Otaviano Bueno Magno, que conceitua o contrato de trabalho como sendo um negócio jurídico pelo qual uma pessoa física se obriga, mediante remuneração, a prestar serviços não eventuais a outra pessoa ou entidade sob a direção de qualquer das últimas. Então vejam que o contrato nada mais é do que aquele negócio jurídico celebrado entre o empregado e o empregador. Sempre que nós vamos adquirir algo, quando nós vamos na cantina da faculdade comprar uma coxinha, nós estamos celebrando um contrato. A partir do momento que eu pergunto qual o valor da coxinha, me vê uma coxinha, nós celebramos um contrato de compra e venda. E esse contrato, ainda que verbal, foi um negócio jurídico que fez com que a nossa compra e venda se realizasse. Tá? Então, o nosso contrato de trabalho também é um negócio jurídico que obriga a pessoa física e o empregador a uma relação de trabalho denominada relação de emprego. Qual que é o objeto do nosso contrato de trabalho? Essa prestação de serviço subordinado. Essa prestação de serviço subordinado não eventual, com habitualidade, ao empregador, mediante o pagamento de salário. O objetivo do contrato de trabalho nada mais é do que a prestação de serviço com as características dispostas no artigo 3º da CLT. Tudo bem? Agora, o que eu quero passar para vocês neste tópico? Nós vamos estudar agora as características do contrato de trabalho. Nós já vimos nas aulas passadas as características para caracterização da relação de emprego, aquilo que tem que ser prestado entre o empregado e o empregador. Hoje nós vamos estudar as características do contrato, deste negócio jurídico celebrado entre o empregado e o empregador. A primeira característica que eu quero passar para vocês, para quem quiser anotar, é a seguinte: o nosso contrato de trabalho ele deve ser bilateral, intuito personae e sinalagmático, tudo dentro da mesma característica, tudo bem? Depois vocês podem acompanhar aí através do material que eu vou encaminhar no e-mail, para que vocês possam deixar bem anotado no caderno, para que a nossa prova depois seja de fácil compreensão. Então, a primeira característica é: contrato deve ser bilateral, intuito personae e sinalagmático. Vamos por partes com essa primeira característica. O contrato deve ser bilateral, o que significa dizer que só existe contrato de trabalho, na modalidade de emprego, aquele que for celebrado entre duas pessoas. Quais são essas pessoas? Os sujeitos da relação de emprego, o empregado e o empregador. Não existe contrato de trabalho com mais do que duas pessoas neste negócio. Intuito personae. Intuito personae significa que, com relação ao empregado, ele não pode ser substituído. Lembra aquela característica que eu passei para vocês da pessoalidade, lá do artigo 3º da CLT? Nós temos ela aqui também dentro das características do contrato de trabalho. Para que o nosso contrato de trabalho ele seja considerado válido, ele deve ser celebrado com o intuito personae, com a intenção de que o empregado não seja substituído. Mas isso é tão somente com relação ao empregado, ao passo que o empregador ele pode ser substituído sem que haja extinção do contrato de trabalho diretamente, como nós vimos, por exemplo, quando a gente estudou os sujeitos da relação de emprego, especificamente com relação ao empregador, que nós vimos sobre a sucessão,
e quando nós vimos sobre as alterações no contrato social da empresa. Então, é plenamente possível que eu, empregado, ingresse na empresa trabalhando para X e que essa para a empresa X, que tem como sócios fulano, beltrano e ciclano, e que eu continue trabalhando para X, muito embora ela tenha sido vendida, tenha alterado o seu estatuto, contrato social, enfim, repassando para outras pessoas. Tudo bem? E a última desmembramento dessa nossa primeira característica é que o nosso contrato tem que ser sinalagmático. O que é isso, professor? Significa que no contrato de trabalho não é só uma parte que tem direito, não é só uma parte que tem deveres, que possui deveres. No contrato de trabalho sinalagmático significa que há direitos e obrigações recíprocas. Significa dizer que o empregado ele possui o dever de trabalhar, de acordo com os ditames da CLT, da Constituição e do próprio contrato de trabalho. Mas, em contrapartida, ele tem o direito de receber o salário. O empregador, por sua vez, ele tem o direito de receber o trabalho de acordo com aquilo que for estipulado licitamente. Em contrapartida, ele tem o dever de pagar o salário. Então vejam que nós temos aqui, entre o empregado e o empregador, uma espécie de contrato sinalagmático, já que tanto o empregado quanto o empregador possuem tanto direitos quanto obrigações. Vencemos a nossa primeira característica. Repetindo então, bilateralidade, intuito personae e sinalagmático. A segunda característica que eu quero passar para vocês do contrato de trabalho é que o nosso contrato ele deve ser consensual. Não existe contrato de trabalho celebrado com obrigatoriedade. As partes elas não são obrigadas a pactuarem. Há um senso comum entre elas, um consenso de um com o outro para que o nosso contrato possa ser celebrado. A terceira característica é a característica da informalidade. O contrato de trabalho ele não é um pacto solene. Quando eu digo solene, eu não preciso necessariamente de um papel com escrito, com todas as cláusulas. Não. Não há quaisquer formalidades. O nosso contrato ele pode ser ajustado verbalmente, por escrito, tacitamente, expresso. Isso a gente vai abordar mais daqui a pouco. O que eu quero que vocês entendam é que não há um pacto solene para a celebração desse contrato. Tudo bem? Diferente da necessidade de efetuar registro em carteira de trabalho. Tá? O registro em carteira de trabalho é uma consequência do contrato celebrado entre o empregado e o empregador. Este contrato ele pode ser verbal ou pode ser escrito. Agora, o registro ele deve existir sob pena, inclusive, de caso o empregador não o faça, de sofrer uma penalidade administrativa. A próxima característica, quarta característica, é da onerosidade, assim como nós temos lá nas características para caracterização da relação de emprego também a onerosidade. Então, o contrato de trabalho ele não pode ser gratuito, o trabalho prestado ele deve ser remunerado. E a última característica, por fim, o nosso contrato de trabalho ele deve ser um contrato de trabalho de trato sucessivo, o que significa dizer que deve haver a continuidade na prestação de serviços, é aquela que não se extingue pelo simples descumprimento de uma conduta. Tá? Lembra quando nós estudamos sobre uma daquelas características do artigo 3º da continuidade, da habitualidade? A mesma coisa aqui também. O nosso contrato deve ser de trato sucessivo, deve dar continuidade na prestação de serviço. O próximo ponto que eu quero ver com vocês é sobre os elementos essenciais do contrato de trabalho. São elementos que são essenciais para que o nosso contrato de trabalho exista, elementos que são essenciais para que o nosso contrato de trabalho ele possa ser considerado válido. Onde nós encontramos esses elementos? No Código Civil. O nosso contrato de trabalho, a forma como nós celebramos o nosso negócio jurídico, ele se reveste da mesma formalidade que os negócios jurídicos em comum, que um contrato de compra e venda, que um contrato de dação em pagamento, que um contrato de permuta. Para que esses contratos sejam considerados existentes válidos, eles devem observar aí também os elementos essenciais dispostos no Código Civil. E o nosso contrato também, da mesma forma, deverá observar estes elementos que estão dispostos no artigo 104 do Código Civil. Capacidade do agente, objeto lícito, vontade sem vícios, forma prescrita ou não defesa em lei. Se nós observarmos aí alguma irregularidade ou a inexistência de algum desses elementos, isso pode comprometer tanto a validade quanto a existência do nosso contrato de trabalho. Aqui eu vou passar para vocês levemente, superficialmente sobre esses tópicos, uma vez que vocês já estudaram sobre isso lá no direito civil e por ser matéria especificamente também do direito civil.
Quando nós falamos de agente capaz, eu estou falando da capacidade para a vida laborativa. Por quê? Porque nós vimos lá no Código Civil sobre a capacidade, tanto da pessoa natural quanto da pessoa jurídica, qual é o momento em que ela surge, né? Com relação ao empregador, nós não temos alteração da capacidade desta pessoa com relação ao direito do trabalho. A mesma capacidade que nós temos lá, nós teremos aqui. Agora, com relação ao empregado, aquele que vai prestar o trabalho, nós temos que observar uma pequena distinção. A desistir, né, a plena capacidade do empregado, capacidade para os atos da vida trabalhista, laborativa, também aos 18 anos. Nós também adquirimos aqui capacidade para o labor, assim como eu adquiro a capacidade plena no Código Civil aos 18 anos. Só que eu posso laborar a partir dos 16. E entre os 16 e 18 anos, nós temos aquilo que a doutrina chama de capacidade relativa para a vida laborativa. É uma capacidade relativa porque o empregado ele pode praticar alguns atos sem a necessidade de assistência dos seus representantes, outros ele precisa da assistência dos seus pais ou responsáveis legal para que possa praticar estes atos. Então vejam, a partir dos 18 anos eu tenho um agente capaz plenamente, dos 16 aos 18 anos eu tenho um agente capaz relativamente. Eu também tenho capacidade relativa para a vida laborativa ao empregado de 14 anos até os 16 com relação perdão, né, até os 16. O contrato de aprendiz, nós vamos estudar no próximo tópico, ele pode se estender, inclusive, por período superior à vida, à capacidade plena dele, tá? Mas eu digo aqui dos 14 aos 16, porque aos 16 nós já temos uma capacidade relativa. Mas o menor com 14 anos, ele também já tem uma capacidade relativa. Professor, mas então eu não entendi. Vejam, aos 18 eu tenho a capacidade plena, aos 16 eu adquiro a capacidade relativa para toda a relação de trabalho, salvo aqueles trabalhos que são proibidos pela própria Constituição Federal, trabalho noturno, trabalho insalubre ou perigoso. Agora, aos 14 anos, eu também tenho uma capacidade relativa, mas para uma espécie bem específica do contrato de trabalho, que é o contrato de trabalho na modalidade de aprendizagem, que é também um próximo tópico aí que nós estudaremos no decorrer do nosso semestre, tá bom? Agora, a capacidade relativa, como nós falamos aí a partir dos 16 anos, ela dá ao empregado relativamente capaz a possibilidade de praticar alguns atos sem a necessidade da intervenção dos seus responsáveis. Outros, eu preciso sim da participação deles. E onde eu encontro isso? Tudo dentro do texto da CLT. Por exemplo, o empregado menor de 18 anos, desde que com 16, ele pode praticar quais atos sem a necessidade do seu representante? Prestar o trabalho, receber o salário, passar o recibo de quitação do seu salário, de que recebeu o salário, assinar o olerite, né, o recibo de pagamento. Outros atos ele não pode praticar, por exemplo, requerer expedição de carteira de trabalho, contratar, pactuar o contrato de trabalho, extinguir o contrato de trabalho. O termo de rescisão deve ser assinado tanto pelo empregado quanto por seus responsáveis. E, principalmente, propor ação na Justiça do Trabalho. Para isso, muito embora ele seja relativamente capaz para a vida laborativa, eu preciso da assistência dos seus responsáveis para que essa ação possa ser proposta. E uma outra observação que eu quero falar para vocês com relação à capacidade do empregado é o que dispõe o artigo 408 da CLT. Neste dispositivo, nós encontramos a possibilidade do responsável legal, pelo relativamente capaz, de requerer a extinção do contrato de trabalho, caso o trabalho possa acarretar aí ao empregado, adolescente, prejuízos tanto de ordem física quanto de ordem moral, ainda que o empregado não tenha intenção de extinguir o contrato de trabalho. Dando continuidade, eu quero falar agora sobre o segundo elemento essencial do contrato de trabalho trazido pelo Código Civil. Objeto lícito. A licitude do objeto ele está ligada à ideia de moralidade, de idoneidade, de bons costumes e à própria legislação. É aquele o trabalho lícito é aquele que não é proibido, né, pela lei. A atividade ilícita quando se é contratado para fazer jogo de bicho, por exemplo, vender drogas. Isso eu estou falando de ilicitude, tá?
Trabalho ilícito está ligado à ideia de moralidade, idoneidade, bons costumes. A ilicitude e o trabalho proibido são coisas diferentes. Trabalho ilícito é aquilo que está ligado à ideia dos bons costumes, da moralidade, da idoneidade. Trabalho proibido é aquilo que é vedado pela lei. Então, eu tenho atividade ilícita, como eu estava dizendo, quando se é contratado para, por exemplo, vender drogas, praticar jogo de bicho, são condutas consideradas ilícitas. Ilícito é um trabalho que pode compor, inclusive, um tipo penal, caso haja a prática dessa prestação de trabalho, que é o que acontece, por exemplo, com o tráfico de drogas. Caso eu seja contratado para vender drogas, o fato de eu ter celebrado um contrato não vai retirar a possibilidade do empregado ser punido em decorrência dessa prática, porque caracteriza tráfico de drogas, certo? Agora, eu não posso confundir o trabalho ilícito com o trabalho proibido. Por quê? Porque o trabalho ilícito, ainda que ele exista, ainda que haja prestação de serviço, não vai caracterizar vínculo de emprego, em hipótese alguma. Então, ainda que eu seja contratado para vender drogas, caso eu venda drogas, eu jamais vou poder ingressar como reclamação trabalhista para requerer o reconhecimento de vínculo de emprego entre eu que vende drogas e o traficante, por exemplo. Agora, o trabalho proibido não. O trabalho proibido, ele pode caracterizar o vínculo de emprego caso ele ocorra. Por exemplo, é proibido o trabalho noturno aos menores de 18 anos. O fato da Constituição proibir o trabalho noturno ao menor de 18 anos não significa que se o menor de 18 anos trabalhar à noite, que ele não vai receber. Porque quando a gente fala da inexistência, da impossibilidade de existir o contrato ilícito, significa que eu não tenho direito algum. Quando eu falo do trabalho proibido, não. Eu não posso, mas caso eu pratique, me gera o direito de buscar a efetivação dos direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. Tudo bem? Terceiro elemento essencial é a forma. O nosso contrato, assim como todos os contratos no direito civil, ele pode ter forma. Que isso? É uma forma prescrita em lei ou não defesa por ela, uma forma que tenha previsão bem específica na legislação ou que não seja vedada pela legislação. Professor, mas este elemento essencial da forma não contrapõe das características do contrato de trabalho, que é a informalidade? Não. Veja que o artigo 443, ele fala o seguinte: o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Eu disse para vocês que vigora como característica do direito do contrato de trabalho a informalidade, que significa dizer que eu posso celebrar o meu contrato expressa ou tacitamente. Expresso: o contrato está sendo celebrado expressamente entre as duas partes. Tácito: eu vou um dia, eu vou no outro. Quando eu vi, estou fazendo um trabalho lá que caracteriza, preenche os requisitos para a relação de emprego. Escrito: eu tenho um papel na qual estão previstas as normas deste meu contrato de trabalho. Ou verbalmente: não existe um papel, mas existe o contrato verbal. Qual é a forma do nosso contrato de trabalho, então, para preencher os requisitos do artigo 104? É essa, o nosso contrato. E tem forma? Tem. Vigora a informalidade. E qual é a forma, então? Verbal, por escrito, tácito ou expresso. Então, nós temos aqui, sim, também forma. Tudo bem? Aí os doutrinadores também abordam, de modo superficial, em se tratando do direito do trabalho, os elementos acidentais, os vícios de consentimento e as próprias nulidades do contrato de trabalho. Mas isso tudo nós pegamos também lá do direito civil. O que eu tenho de elemento acidental dentro do contrato de trabalho? Lembrando que o elemento acidental são aqueles negócios, são aquelas cláusulas existentes nos negócios jurídicos que lhe subordinam a eficácia da existência ou da validade deste contrato, suspendendo ou resolvendo, ligado aí a um evento futuro. O que eu tenho dentro do contrato do trabalho de elemento acidental? Termo e condição. Nós não temos encargo. Termo. O que é o termo? É uma cláusula dentro do meu contrato de trabalho que se refere a um evento futuro e certo. Pode ser ajustado entre as partes, caso em que eu tenho o termo inicial e o final bem especificado no meu contrato de trabalho. Já uma condição não. Uma condição é aquela que é dotada de futuridade e incerteza. Então, na condição eu tenho um evento futuro, mas um evento incerto. Eu não tenho uma data exata
para que ele ocorra. Professor, existe isso no direito do trabalho, dentro do contrato de trabalho? Existe. O nosso contrato de trabalho, muito embora vigore a característica da continuidade, há hipóteses em que ele vai ser celebrado com um prazo certo, com um prazo determinado. E esse prazo determinado pode ser tanto um termo, uma data exata, quanto uma condição, a conclusão de uma obra, a conclusão de um trabalho, por exemplo. Tudo bem? Então nós temos a possibilidade de elementos acidentais condicionando o nosso contrato de trabalho. Com relação aos vícios de consentimento, nós temos aquela ideia do erro, do dolo, da coação, da simulação. O erro é aquela ideia falsa da realidade, que caso o agente conhecesse daquela realidade, ele não celebraria o contrato. O dolo é quando o agente induz maliciosamente o outro à prática de um ato que lhe é prejudicial, mais proveitoso ao autor do dolo. A coação é uma ameaça que se constrange alguém à prática de um ato jurídico que numa outra circunstância não se realizaria, ela difere do erro, porque aqui o agente ele tem uma falsa percepção da realidade, enquanto na coação o agente ameaça o outro e constrangendo a praticar determinado ato. E a simulação é quando há uma declaração enganosa de vontade, visando produzir alguns efeitos diversos do que ostensivamente é indicado no contrato. Quando que eu tenho simulação, por exemplo? Quando não há vínculo entre duas pessoas de relação de emprego e se celebra um contrato formal contrato de emprego, contrato de trabalho, simplesmente para depois receber um seguro-desemprego, ou para fins previdenciários, para pensão por morte. Qual é a simulação quando as duas partes estão em conluio visando produzir um efeito que na realidade não ocorre? Aquele contrato, ele é verdadeiro? Ele acontece? O empregado trabalha para o empregador? Não. Ele foi simulado visando produzir um efeito diverso do que realmente é o indicado. Tudo bem? E daí, dentro das nulidades, nós voltamos também para a ideia do direito civil. Para isso, nós precisamos analisar o artigo 166 e estudar lá sobre as nulidades absolutas e as nulidades relativas. Pessoal, retomando, se a gente for fazer uma análise das espécies de contrato de trabalho, hoje nós temos contrato de trabalho por prazo indeterminado, que é a regra, continuidade, contrato de trabalho por prazo determinado, quando vai vigorar alguma condição ou algum termo, e o contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho por prazo determinado, ele já existe há muitos anos na CLT. O contrato de trabalho intermitente é inovação legislativa da reforma trabalhista. Não é nem tão inovação, né? A reforma já tem 2 ou 3 anos, mas é algo novo com relação às relações de emprego. Professor, nós vamos falar sobre o contrato de trabalho por prazo determinado? Vamos estudar todos os direitos do contrato de trabalho por prazo determinado até o final do semestre. O que eu vou abordar com vocês na aula de hoje é sobre o prazo determinado e o contrato de trabalho por intermitente. O que é um contrato de trabalho por prazo determinado? Lembrando que, em geral, os contratos firmados entre o empregado e o empregador, eles não possuem uma duração definida. O contrato é, como por natureza, de trato sucessivo, contínuo. Mas a própria CLT excepciona a possibilidade de se contratar na relação de emprego um trabalhador com um prazo certo, com um prazo definido, que é o que nós chamamos de contrato de trabalho por prazo determinado. Mas vejam, isto é a exceção, tá? É a excepcionalidade prevista na CLT. Onde que nós encontramos o contrato de trabalho por prazo determinado? Artigo 443 da CLT. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbal ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado ou para prestação de trabalho intermitente. Artigo que eu acabei de ler para vocês no tópico anterior. Só que o parágrafo 1º diz o quê? Considera-se como prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo pré-fixado ou de execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Aqui o que nós estamos fazendo? Colocando elementos acidentais no nosso contrato de trabalho, um termo ou uma condição. E o parágrafo 2º menciona, o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando, e aqui eu tenho as condições de validade para a existência desse contrato. A linha A,
de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo, de atividades empresariais de caráter transitório ou, a última possibilidade de contrato por prazo determinado, o contrato de experiência. Vamos lá então analisar cada uma destas alíneas. Condições de validade, então, dispostos no parágrafo 2º do artigo 443 da CLT. O contrato de trabalho por prazo determinado, ele leva em conta basicamente três hipóteses: cabimento, prazo e prorrogação. A linha A, serviço de natureza transitória, 443, parágrafo 2º, alineado à CLT. Entende-se por atividade transitória, em primeiro lugar, aquela que se limita no tempo. Uma atividade transitória é aquela atividade com prazo certo, uma atividade curta, breve, passageira, efêmero, de pouco efeito. Então, assim, o serviço que o empregado deve executar, ele deve ter breve duração. Caso não tenha breve duração e não se encaixe nas outras hipóteses de validade, o nosso contrato de trabalho não pode ser por prazo determinado. Como assim, professor? Serviço de natureza transitória. Imagine vocês que eu tenho 10 empregadas no meu local de trabalho e eu só preciso dessas 10 empregadas. Duas das minhas empregadas estão grávidas e vão sair de licença maternidade. Eu não quero contratar mais duas empregadas e ter no meu rol 12 empregados. Então o que eu faço? Contrato, porque eu não vou precisar, depois que as empregadas gestantes voltarem, de mais aquelas duas. Eu não preciso de 12. Então eu contrato mais duas, estas duas que irão substituir transitoriamente as gestantes, com um prazo certo, vai ocorrer a substituição, com a possibilidade de que este contrato seja extinto. Quando? Quando finalizar o que estiver disposto no contrato. Então, eu posso celebrar com um prazo definido nessas hipóteses de transitoriedade. O empregado meu ficou doente, está de licença saúde. O empregado meu saiu para fins sindicais. Eu posso contratar outros empregados desde que haja transitoriedade. A linha B fala de atividades empresariais de caráter transitório. Veja que a linha A é a atividade do empregado que está sendo de forma transitória. A linha B fala que a atividade do empresário, a atividade empresarial do empregador é que ela é transitória. O legislador ele considerou a própria natureza da atividade empresarial aqui. O que é considerado uma atividade transitória, por exemplo? Feiras de negócios, shows, atividades circenses, shows pirotécnicos em eventos, produtora de shows musicais. Imaginem vocês que nós vamos ter a EFAP. Não tivemos esse ano, não sabemos, aliás, esse ano não vai sair, vai ser provavelmente só para o ano que vem agora, mas imaginem vocês que nós teríamos a EFAP. E os barraqueiros, as empresas que trazem os shows, a atividade de leilão, ela não tem por que trazer toda a sua equipe de outros lugares, até porque a sua atividade é tão transitória que às vezes ela fica circulando nos diversos municípios do país, que ela pode contratar com um prazo específico alguém para trabalhar durante esse determinado tempo, transitoriamente, com relação à atividade do empresário, sem que com isso ele sofra depois as punições por extinção do contrato de trabalho sem prazo. Então, na EFAP, por exemplo, eu posso contratar com um prazo certo, com um prazo definido, para que o empregado monte e desmonte a barraca, para que o empregado trabalhe na própria barraca, servindo e limpando as mesas. E, finalizado o prazo específico no contrato de trabalho, eu não vou precisar pagar aviso prévio, eu não vou sofrer algumas verbas, não vou precisar pagar algumas verbas rescisórias que no nosso contrato de trabalho por prazo indeterminado eu preciso observar. Tudo bem? Então vimos serviço de natureza transitória e atividades empresariais transitórias. E a última, que é a hipótese mais comum, é o contrato de experiência. O contrato de experiência está previsto no artigo 443, parágrafo 2º, a linha C da CLT. Professor, é obrigatório a celebração do contrato de trabalho primeiro na modalidade por experiência? Não. O contrato de trabalho de experiência é uma possibilidade de se contratar por um determinado período para poder saber as aptidões do empregado com relação ao contrato, com relação às atividades que ele deve prestar. E serve inclusive ao empregado para saber se aquele contrato de trabalho serve para ele, se é aquilo que ele imaginava mesmo, se ele vai
se sentir satisfeito com relação ao seu salário, com relação à atividade desempenhada. Então, o contrato de trabalho na modalidade experiência é tanto um direito do empregado quanto um direito do próprio empregador. Daí a doutrina, a Amaury Mascaro do Nascimento, traz um conceito interessante quando menciona que o contrato de experiência é o contrato destinado a permitir que o empregador, durante certo tempo, verifique as aptidões do empregado, tendo em vista a sua contratação por prazo indeterminado, assim como o empregado com relação ao empregador. Então, veja que o contrato de experiência serve tanto para o empregado quanto para o empregador. Professor, então eu não sou obrigado a celebrar contrato de experiência? Eu posso celebrar o contrato de experiência. Exatamente. Certo? São as 3 únicas modalidades de contrato por prazo determinado admitidas pela CLT. Agora, se o contrato de trabalho é por prazo determinado, eu pergunto, qual é o prazo? Por quanto tempo eu posso celebrar um contrato de trabalho por prazo certo? Artigo 445, caput da CLT. O 445 caput da CLT diz o seguinte: o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observada a regra do artigo 451. E no seu parágrafo único, ele menciona o contrato de experiência não poderá exceder a 90 dias. Então veja que nós temos 2 regras para o contrato de trabalho por prazo determinado. Regra para a linha A e a linha B, atividades transitoriais ou atividades empresariais transitórias, e a regra para a linha C com relação ao contrato de experiência. A regra geral do 445 caput, para as 2 primeiras alíneas do 443, é que o contrato não poderá exceder o período de 2 anos. A regra para o contrato de experiência, uma regra especial, é que o nosso contrato não poderá exceder o prazo de 90 dias. Eu tenho algumas leis específicas que estabelecem prazos diferentes, porque eu tenho um contrato de emprego distinto. Lembra que eu falei para vocês que algumas atividades possuem leis próprias para regerem as suas disposições? É o caso, por exemplo, do treinador de futebol, que o contrato de trabalho por prazo determinado não pode ser superior a 2 anos. É o contrato do peão de rodeio. Vejam que aqui eu estou falando de relação de emprego, tá? Mas a lei que trata do peão de rodeio traz o prazo máximo de 2 anos por prazo determinado, mas eu tenho um prazo mínimo, diferente do que ocorre nas outras modalidades. Eu não posso contratar por prazo certo um peão de rodeio por menos de 4 dias. Os contratos previstos na Lei 9.601, o contrato de jogador profissional, o contrato de safra, enfim, nós temos diversas outras modalidades de contrato de trabalho e emprego que também traz um prazo determinado. O que eu quero que vocês se atenham aqui? Aquilo que está na CLT. Artigo 445. A linha A e a linha B, 2 anos, no máximo. A linha C, contrato de experiência, 90 dias. Vejam que não são 3 meses, são 90 dias. Faz diferença? Faz diferença sim. É só a gente pensar, por exemplo, 90 dias dentro de janeiro, fevereiro e março. Se a gente for pensar em 3 meses, quando que finaliza os 3 meses se ele começou no dia 1º de janeiro? No último dia de março, finalizando aí os 3 meses. Os 90 dias não, eu vou precisar ver dia a dia. Professor, é possível prorrogar o contrato de trabalho por prazo determinado? Sim, é possível a prorrogação do contrato de trabalho por prazo determinado, é o que está no artigo 451 da CLT, que menciona que o contrato de trabalho por prazo determinado, tácita ou expressamente, for prorrogado por mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Então vejam, eu não posso prorrogar mais do que uma vez o contrato de trabalho. E ainda que eu prorrogue o contrato de trabalho, eu não posso ultrapassar os prazos do artigo 445. Então vejam, posso prorrogar? Posso, uma única vez. Por quanto tempo? Pelo tempo necessário para a duração do contrato por prazo determinado, desde que não ultrapasse os 2 anos, desde que não ultrapasse os 90 dias. Vamos lá, na regra do geral dos 2 anos. Celebrei contrato de trabalho por prazo determinado por 1 ano e quero prorrogar, porque eu preciso, uma outra funcionária está saindo porque estava doente e eu preciso precisaria contratar uma outra pessoa, então já estou com ela, eu quero prorrogar aquele contrato. Posso prorrogar? Posso, não tem nenhuma prorrogação ainda, posso prorrogar uma única vez. Qual o prazo que eu posso prorrogar? Vejam que já vigorou por 1 ano. Eu posso prorrogar por 1 mês, eu posso prorrogar por 2 meses, eu posso prorrogar por 4 meses, ou eu posso prorrogar por 1 ano, atingindo aí, completando então os 2 anos.
Contrato de experiência é a mesma coisa. Eu posso contratar por experiência diretamente por 90 dias. Se eu contrato diretamente por 90 dias, eu posso prorrogar? Não, porque caso fosse prorrogado, ele ultrapassaria o prazo máximo que a CLT permite de 90 dias. Então eu contrato por experiência por 45 e prorrogo por mais 45. Ou eu contrato por experiência por 30 dias e prorrogo por mais 60. Ou por 30 e mais 30. Professor, se eu contratei por 30, prorroguei por mais 30, atingiu 60. Se eu ainda não atingi os 90 dias, posso prorrogar mais uma vez? Não. Caso haja prorrogação mais uma vez, a própria CLT diz que esse contrato com prazo determinado se transforma então num contrato por prazo indeterminado. O contrato de trabalho por prazo determinado, ele é diferente daquela modalidade lato sensu que nós estudamos de contrato de trabalho temporário. Aqui no prazo determinado é o próprio empregador que contrata o empregado. No contrato por prazo, no contrato de trabalho temporário, tem aquela relação triangular. O tomador de serviço contrata uma empresa de trabalho temporário que vai encaminhar a mão de obra do seu trabalhador temporário. Não existe vínculo entre o tomador de serviço e o trabalhador temporário. As hipóteses seriam quase as mesmas, mas a relação de trabalho é exatamente oposta, porque no contrato de trabalho temporário eu não tenho relação de emprego. O contrato que eu tenho aqui é um contrato civil entre o tomador e a empresa de trabalho temporário. No contrato de trabalho por prazo determinado, eu tenho uma relação de emprego entre o patrão e o seu funcionário, tudo bem? A CLT, ela determina que esse contrato de trabalho por prazo determinado, ele, assim como o por prazo indeterminado também, ele deve ser anotado na carteira de trabalho, né? Todas essas peculiaridades da relação de trabalho, elas devem ser anotadas no contrato de trabalho. E para a gente poder finalizar, eu quero falar com vocês sobre a extinção do contrato de trabalho por prazo determinado. Quando que ocorre a extinção do contrato de trabalho nesta modalidade por prazo certo? Primeiro, a regra é que ela ocorra quando o prazo chegar. Nos fim dos 90 dias, nos fim dos 2 anos, no fim da obra, enfim. Quando aquilo que está disposto no contrato seja concluído. Agora, não é porque o contrato de trabalho foi celebrado com um prazo certo para vigorar, do dia 1º de janeiro ao dia 15 de maio, que não possa ocorrer a extinção antecipada desse contrato de trabalho. Porque às vezes o patrão contrata alguém por um prazo certo, mas não dá certo. O trabalho daquele empregado não é bom, ou vice-versa, o empregado não está contente com o teu empregador, com o salário, enfim. O que acontece quando há extinção antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado? Vejam, quando o empregador quer extinguir o contrato de trabalho, antes do prazo determinado, eu contratei um empregado para trabalhar para mim por 1 ano. E no 6º mês, eu quero extinguir o contrato de trabalho. No 6º mês, eu vi que eu não preciso mais dele, ou o serviço não está bom, eu preciso rescindir o contrato de trabalho, porque trabalhar com ele mais 6 meses não vai dar certo. Vejam que o empregado ele já contava com o salário dele até o final do ano. Ele contava com o trabalho por 12 meses. Ele fez suas contas com base em 12 meses, que ele sabia o prazo exato que ele trabalharia. Caso o empregador, o patrão, queira rescindir o contrato de forma antecipada, o empregador, o patrão, será obrigado a pagar ao empregado uma indenização em favor do empregado, né? Referente à metade do que o empregado teria direito caso o contrato perdurasse até o seu final. Vamos lá. Recebo R$ 1.000 por mês. Celebrei contrato de trabalho por prazo determinado por 1 ano. No 6º mês trabalhado, o patrão chegou e falou: vamos acabar o contrato de trabalho. Beleza. Quantos meses eu ainda trabalharia? Mais 6. Quanto eu receberia por esses 6 meses? 6.000. Quanto que o patrão tem que me pagar? De acordo com o artigo 479 da CLT, metade do que eu receberia caso eu trabalhasse o restante. O que eu já recebi, eu já recebi, já trabalhei. O restante do contrato de trabalho. Tá? É assim nas alíneas A e B do 443, é assim também no contrato de experiência. Agora, e se o empregado quiser rescindir o contrato de trabalho? Como que funciona caso o empregado fale para o patrão? Não quero mais, eu sei que eu deveria trabalhar 1 ano, mas olha, 6 meses para mim já deu o que tinha que dar. O artigo 480 dispõe
que caso o empregado queira rescindir o contrato de trabalho, ele deverá indenizar o patrão, o empregador, dos prejuízos que este fato causem ao empregador. Então vejam que aqui é diferente do que dispõe o 479 com relação ao empregador. Se o empregador manda, tem que pagar metade do que eu receberia até o final do contrato. Se o empregado manda embora, pede a conta, eu tenho que indenizar as despesas, indenizar o prejuízo que o empregador vai ter em decorrência da extinção antecipada do contrato de trabalho. Mas daí o parágrafo primeiro diz o quê? Que essa indenização que o empregado vai pagar ao empregador, ela não pode exceder aquele valor que o empregado teria direito caso o empregador mandasse ele embora. Então, voltando ao meu exemplo, o patrão mandou embora o empregado com 6 meses de trabalho, no qual deveria vigorar por 1 ano, receberia por mais 6 meses R$ 6.000, vou receber metade, certo? O empregado pede a conta. No 6º mês, eu tenho que indenizar os prejuízos causados ao meu empregador, caso ele demonstre, caso comprove. Se não comprovar, não vai acontecer nada. Se comprovar o prejuízo, eu vou ter que arcar. Quanto? O valor que eu receberia caso eu fosse mandado embora. Vai poder ultrapassar isso. O empregado não pode sair também devendo além daquilo que ele receberia caso ele estivesse na situação oposta. Tudo bem? Certo? E agora eu quero falar com vocês, por fim, do contrato de trabalho intermitente, que também tem previsão no artigo 443 da CLT. Tá? O que é esse contrato de trabalho intermitente? Pessoal, nós vamos estudar a jornada de trabalho na nossa próxima aula e a gente vai ver que, via de regra, eu tenho uma jornada exata. Eu trabalho 8 horas por dia, 44 semanais, 220 mensais, de segunda a sexta, das 8 às 12, da 1 às 5. Enfim, eu tenho uma jornada exata. No contrato de trabalho intermitente, eu tenho uma jornada móvel, eu tenho uma jornada mais flexível, que permite que o empregado receba tão somente pelo efetivo labor prestado. Diferente do que acontece na relação de contrato de trabalho por prazo determinado ou indeterminado, no qual eu trabalho 8 horas, estou à disposição do empregado por 8 horas e vou receber por essas 8 horas, no contrato de trabalho intermitente não. No contrato de trabalho intermitente, eu só vou receber pelo trabalho efetivamente prestado. Então vejam vocês, eu sou empregado de uma pizzaria. Eu sou garçom de uma pizzaria. Com registro em carteira, não recebo por dia. Tem registro em carteira, recebo o piso do garçom, enfim. Empregado da pizzaria tal. Acontece que eu trabalho de segunda a sábado e folgo no domingo. Quinta, sexta e sábado são dias lotados. São dias em que eu trabalho muito. Segunda, terça e quarta, o patrão tem 10 garçons, mas ele poderia trabalhar tranquilamente só com 2. Por conta do mínimo trabalho, do mínimo atendimento que deve ser prestado nesses dias. Caso eu seja um empregado por prazo indeterminado, que é a regra no contrato da relação de emprego, eu vou receber por estar lá à disposição do meu empregado, do meu patrão, do meu empregador. Só que a reforma trabalhista, ela criou uma possibilidade de se contratar esse trabalhador de forma intermitente. Ele tem registro em carteira, mas ele não tem um prazo, uma jornada de trabalho exata. Ele vai ser convocado a trabalhar quando o empregador precisar. E só receberá pelo trabalho efetivamente prestado. Então vejam, eu posso ter esse trabalhador registrado, mas ele só vai trabalhar para mim, por exemplo, empregado com registro em carteira na quarta, quinta e sexta. Quinta, sexta e sábado. Segunda, terça e quarta eu só preciso de 2, então eu não preciso que ele venha. E ele vai receber por quantos dias? Pelos dias efetivamente trabalhados. Isso pode causar uma certa insegurança no empregado, porque o empregado não consegue garantir a efetividade da natureza salarial, que é dar a satisfação dos alimentos ao empregado. Como que ele sabe quanto ele vai ganhar se ele não sabe quanto ele vai trabalhar? Agora eu tenho um emprego, estou com registro em carteira. Quanto você vai ganhar? Não sei, porque vai depender de quantas horas eu trabalhar. Então, cuidado, porque isso foi uma inovação legislativa, mas que, de certo modo, pode prejudicar o trabalhador. Tudo bem? Quais são os requisitos para que esse contrato de trabalho possa ser celebrado?
Diferente do contrato de trabalho por prazo indeterminado, o nosso contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito, e neste contrato escrito eu devo especificar exatamente o valor de cada hora de trabalho. E essa hora de trabalho não pode ser inferior ao salário, a horas do salário mínimo referente àquela atividade empresarial, referente àquela atividade que o empregado vai prestar. Bem? Como não existe datas exatas, para que o empregado possa saber quando ele vai ter que trabalhar, ele precisa ser convocado. E a CLT diz que essa convocação do empregado ao trabalho, ela deve se dar com pelo menos 3 dias corridos de antecedência ao dia em que esse trabalhador vai laborar. Então, se eu preciso do trabalhador no sábado, eu preciso chamar ele com 3 dias de antecedência. Não são dias úteis, são dias corridos. E o empregado é obrigado a trabalhar? Não, porque às vezes ele tem outros contratos de trabalho intermitente, naquele dia ele já tinha assumido a prestar serviço com relação a outro empregador, e isso não vai descaracterizar a subordinação. Então, eu sou convocado com 3 dias de antecedência e tenho um dia útil para responder ao chamado. Então, vejam, eu preciso convocar um empregado com 3 dias corridos, antecedentes ao dia que eu preciso do empregado. E esse empregado tem até um dia útil para responder o chamado, dizendo se vai ou não vai trabalhar. Tudo bem? O período de inatividade do empregado com relação ao empregador não será computado como trabalho, não vai fazer jus às verbas trabalhistas, salário, adicional noturno, tá? E a remuneração do empregado intermitente, ela deverá ser paga, diferente do que ocorre com os empregados por prazo determinado ou indeterminado, ao final de cada período de prestação de serviços. Então, convoquei com 3 dias de antecedência, ele respondeu com um dia útil e vai trabalhar por uma semana. Ao final da prestação do trabalho, eu já devo pagar a remuneração desse empregado. O que vai compor essa remuneração? O salário, né, a remuneração propriamente dita, férias proporcionais, com acréscimo de 1/3, o 13º salário proporcional, se for o caso também, o descanso semanal remunerado e os adicionais legais, como os adicionais legais como adicional por hora extra, adicional noturno, adicional de periculosidade. Quando eu efetuo o pagamento, no recibo dado ao empregado, não se admite o pagamento complessivo. Olha, paguei R$500 referente a tudo aquilo. Não, eu preciso deixar bem discriminado o que é remuneração, qual é o valor referente às férias proporcionais, qual é o valor referente ao 13º proporcional. Tudo bem? O empregado intermitente tem direito a férias. A cada 12 meses de contrato de trabalho, eu posso usufruir de 1 mês de férias nos 12 meses subsequentes, seguintes, e eu não poderei ser convocado para trabalho durante esse período àquele empregador. Mas vejam que o contrato de trabalho intermitente, para garantir um mínimo de existência ao empregado, ele deve ser celebrado com vários empregadores intermitentes. Porque hoje um me chama, amanhã outro me chama, na semana que vem outro me chama, mas eu fiquei uma semana sem ninguém me chamar. Então eu preciso ter vários empregadores para que eu possa garantir um mínimo de sobrevivência. E no período de férias eu não vou trabalhar tão somente com relação àquele empregador, mas eu posso prestar serviço aos demais empregadores. Tudo bem? Pessoal, são essas as formas de contrato de trabalho previstas na CLT. Contrato de trabalho por prazo determinado, nas 3 modalidades, contrato de trabalho intermitente e o contrato de trabalho por prazo indeterminado, que é o nosso objeto de estudo desde a nossa primeira aula, já que essa é a regra. Tudo bem? Eu estou à disposição de vocês para eventuais dúvidas, questionamentos e observações. Podem me procurar, mandar mensagem no WhatsApp, no Instagram, no e-mail, da forma como seja de mais fácil acesso para vocês. Eu agradeço a atenção mais uma vez pela aula de hoje e até a nossa próxima aula. Um abraço, até mais.